Diz assim o texto sagrado, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O rei Ezequias era um rei extremamente zeloso. A Bíblia diz que ele era extremamente fiel. E o fruto da fidelidade do rei Ezequias foi que, nada mais, nada menos, o grande império da Síria se levanta para vir destruir. E todos nós sabemos que a Síria já tinha aniquilado o reino do norte. E o reino da Síria era cruel. Matavam as pessoas, desestruturavam completamente aquele reino e tiravam aquelas pessoas da terra deles e traziam outros povos para habitar. O fruto da mistura disso é os samaritanos, o reino do norte. Isso a gente vê depois no tempo onde Jesus está, quando ele está encarnado ali em Jerusalém, apresentando-se como Messias. Mas o rei, este rei que tinha todo o cuidado, o rei Ezequias, traz para nós ensinos preciosos para o nosso caminhar, para a dinâmica da nossa vida. O nome Ezequias significa Jeová é a minha força. O próprio nome de Ezequias já trazia a força da sua confiança em Deus. E nós todos sabemos pela leitura de que haviam reis bons e haviam reis péssimos. Reis que guardavam a aliança de Davi e reis que não guardavam a aliança. Reis que serviam a Deus e reis que não tinham nada a ver com o reino de Deus. Mas Ezequias, a Bíblia diz que ele foi fiel ao Senhor. Fiel em todas as obras que ele prestou ao Senhor. A fidelidade é um processo interno do coração. E que ela, quando é produzida verdadeiramente no Espírito, ela um dia vai ser posta em prova, essa fidelidade. Porque muitas vezes a fidelidade que nós julgamos ter de Deus é uma fidelidade que não possuímos internamente. E quando vêm as circunstâncias deliberadamente abertas por Deus, a resposta das nossas atitudes é segundo a fidelidade daquilo que o nosso coração, com gratidão, buscou nos tempos de abundância, o Senhor. Ninguém pode ir para a guerra se ele não estiver preparado para a guerra. Ou pode? O técnico da seleção brasileira vai preparar um time para ir para a Copa. Ele vai pegar quem para a seleção? Os melhores. Ele vai pegar o time de sexta-feira da igreja para levar para a Copa, para disputar? Quem que vai ver? Nem nós vamos para o estádio ver. Vai dar uma pane no estádio no dia para que não aconteça essa loucura. Quem é que vai? Os melhores. Mas espera aí, para ser os melhores, o que precisou eles fazerem? Quando eles tinham 12 anos,
Eles já estavam exercitando a sua profissão para que quando eles tivessem 19, 20, 25, o mundo todo estivesse com os olhos neles. A palavra do Senhor diz que este rei espiritualmente exercitou a sua fé em Deus, confiando poderosamente, e as suas atitudes demonstraram o quê? Esta ação divina de Deus, quando ele clamou aos céus. Veja o que diz o versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Veja bem, era um jovem quando começou a reinar, e na sua juventude buscou ao Senhor este rei Ezequias. Muitas vezes nós estamos completamente conscientes da nossa posição diante de Deus, mas quando o inimigo se levanta, quem é que tem dado munição para o inimigo entrar dentro das nossas casas, na nossa vida e trazer? É nós, gente. O que Ezequias fez? Quando ele viu que a intenção de Senaqueribe era invadir e que o seu coração tinha posto que ele invadiria, primeira coisa que ele fez, tapou todas as fontes de água. Meu amado, se você pensa em encarar uma ação de fidelidade, você tem que ter uma norma básica na sua vida. Você precisa identificar o que no seu coração alimenta o inimigo, as trevas, o inferno. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você estar aqui presente, não adianta você estar aqui buscando a Deus, se você sabe que você tem algo na sua vida que precisa de restauração. O que ele fez mais? Os próximos versículos diz, restaurou o muro estava lá rachado e ele estava sossegado. A hora que se levantou alguém, ele disse, vamos restaurar o muro, vamos botar bandeiras, vamos botar guardas aqui, gente. Como que Deus vai manifestar a sua graça sobre as nossas vidas? Aquilo que está com os nossos olhos. Ezequias pediu ao Senhor para que ele revelasse, por favor, Senhor, o que eu devo fazer. Ele apenas agiu em cima daquilo que ele, com seus olhos, humanamente falando, percebeu. Aí você quer que venha um anjo do céu dizer para você que aquilo que você está pisando uva e não está virando vinho? Ah, isso Deus não gosta? Amado, você sabe aonde é os pontos e aonde você tem que levantar verdadeiramente muros, aonde verdadeiramente você tem que estancar essas fontes que alimentam Satanás dentro das nossas casas, afrontando a nossa igreja, afrontando os nossos corações. Como pastor, você sabe identificar isso. Ezequias sabia. Pastor, eu não consigo identificar. Então você precisa olhar mais para si. Você precisa perceber mais o que está acontecendo em volta de você. Mas na minha casa está tudo bem. Mas pode ser que aí no seu lado do seu vizinho não esteja. E se Ezequias tivesse uma posição egoísta, centralizadora, o que tinha acontecido? Vamos fazer. Não, o que ele fez? Chamou os príncipes. Mas a Bíblia diz que quem sentiu no coração que Senaqueribe invadiria Judá? Foi ele o rei, não os príncipes. Mas quando ele falou, eu estou os trazendo, queridos, que a coisa vai ficar feia. Vamos nos unir e vamos tampar as fontes, vamos restaurar o muro, vamos esperar. Não vamos dar corda para esse inimigo. Aí o que aconteceu? Versículo 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias, para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Presta atenção, amado. O diabo, quando vê que você tomou a sua posição de estancar as fontes que alimentam ele,
que você resolveu proteger a sua vida pela oração, pelo zelo, pela busca do Senhor, Ele vai mandar instrumentos do inferno para o quê? Para dizer assim para você: você confia mesmo em Deus? Será que você vai chegar mesmo no patamar de santidade? Ele vai dizer: o que adiantou até hoje você buscar o Senhor do jeito que você tem buscado? O que adiantou para você ir para a igreja? O que adiantou você ficar lá sentado, escutando o pastor falar? O que te adiantou isso? Você está vendo que está se levantando aí o rei Senaqueribe, o grande destruidor, e está chegando. O diabo vai deixar barato as coisas para tirar o que de nós? Tirar a fé, colocar o que no coração? A dúvida. Trazer o que para eles? Instrumento de fraqueza. E a grande maioria dos cristãos caem, não é pelas circunstâncias que acontecem no dia a dia, mas é porque se envolve com o linguajar do que os outros estão falando. Meu querido, a fidelidade de Deus na nossa vida não dá ouvidos para ouvir o que os outros dizem a respeito de nós. E nem tampouco o que pensam de nós. A fidelidade nossa, ela é fora o íntimo e ela pertence ao Senhor. E é o Senhor que vai responder à fidelidade que temos diante dele. Essa verdade nós precisamos propagar. Mas o inferno se levanta dia após dia para fazer o quê? Para tirar nós das circunstâncias que verdadeiramente trazem elucidação para o nosso coração. Você acha estranha a história que eu vou contar, mas preste atenção. Quando eu estava lá na Igreja Batista do Estreito, tinha uma irmã que uma vez chegou para mim, e eu visitando sua casa, e ela disse: pastor, a gente vai fazer uma oraçãozinha aqui, não precisa orar muito não aqui em casa. Eu digo: por quê, irmã? O pastor vai visitar a pessoa e tu vai para orar com ela, conversar. Ela, não, a gente pode falar outras coisas, mas sim, eu não gosto muito desse negócio de oração. Aí, se começar a orar aqui, amanhã o diabo se levanta e aí aqui está tudo sossegado, vai virar uma confusão. Aí eu olhei para a irmã e disse: mas irmã, se a oração verdadeiramente for feita de coração e o diabo se levantar, é para justamente mostrar para o irmão o que está dentro do nosso coração e onde está a nossa confiança no Senhor. Não. Vamos ficar assim. Quantos estão assim? Quantos estão assim? Quantos estão assim? Não estão orando, não estão se dedicando ao Senhor, porque a todas as vezes que eu oro, as coisas do inimigo se levantam contra, fica tudo pesado, aí fica tudo difícil, aí não tem solução. É óbvio que não tem solução, porque só tem um jeito de nós conseguirmos vencer. Ainda que Satanás nos afronte, a nossa fé e o nosso Deus é muito maior. Quem estava domingo à noite lembra? O reino de Deus é imbatível, intransponível, mas parece que o diabo é muito maior do que Deus. A nossa confiança está em quem? A gente quer agradar o diabo mais do que a Deus? Passou por uma grande provação esse rei? Você ainda nem viu quanto. Versículo 11. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Sabe por que o rei da Síria tinha a maior das convicções que ele conquistaria Jerusalém? Ele tinha entrado dentro da cidade de Jerusalém, e Ezequias, quando moço, ele pegou e tirou todos os ídolos. Veja lá no capítulo 31, versículo 1. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias, quando começou a reinar, ele estabeleceu o quê? Que não tinha mais nenhum culto idólatra. E Senaqueribe, quando viu, e disse: esse reininho aí vai ser mamão com açúcar. Por quê? Porque ele entendia que uma cidade sem deuses era uma cidade o quê? Totalmente desguardada.
agora nós vamos invadir, vamos destruir. Não tem quem possa. Os deuses cercando a cidade dos outros povos, nós já destruímos. Imagina Jerusalém e Judá, que só tem um Deus. Se os deuses nós destruímos, imagina agora um Deus só. Isso aí é batata, não, vai arrebentar tudo. Por isso eles vêm afrontando quem agora? O reino de Judá? Não, o Deus de Israel. Se todos os deuses não puderam parar Senaqueribe, quer dizer agora que esse deusinho de Israel vai parar? Ah, meu filho, quando ele falou isso, ele não cutucou uma onça com a vara curta. Ele cutucou a onça com o dedo. E aí a resposta veio do céu sobre a cabeça desse homem. Olha lá o que diz o texto. Vamos continuar aqui para a gente poder entender mais o contexto. 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, e você pode ver que esse Deus está de letra minúscula, porque o nosso Deus não é Deus de nação, é o Deus sobre todas as coisas, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. 16. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram a quem? Quando o inferno se levanta, o nosso clamor tem que ser contra quem? É para o céu. Levantamos a nossa voz contra da onde está vindo a acusação. Já deixou de ser algo que estava tangível à guerra, à circunstância daquele momento, porque agora passou a ser o quê? Uma guerra espiritual. O primeiro ele diz, vocês são tão fraquinhos, você não pode. Agora ele começa, o Deus de vocês vai livrar? Não se enganem, não entrem nessa. Que Deus que você serve? Que Deus que você busca? Que Deus que você verdadeiramente está servindo de todo o seu coração? Que possa vir qualquer palavrinha, qualquer ditame, qualquer coisa estranha e já desestrutura toda a nossa vida, a nossa casa, as nossas circunstâncias. Pode acontecer isso? O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Diz o texto, clamaram ao Senhor. Primeiro você precisa tapar as fontes para que o inimigo não tenha como saciar a sede para dominar a sua vida. Isso você pode fazer. Mas as coisas que são muito maiores e que vão além da sua atitude, do seu andar, essa pertence ao Senhor. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo. Quantos que ele mandou aí? Pode ver? O rei poderoso, o dominador de todas as coisas. Deus disse, ele está blasfemando contra mim? Ele mandou uma miríade de anjos. Ele mandou centenas, milhares, 10 mil. Ele disse, aí o soldado raso. Aí coisa nenhuma aí do céu. Desce lá. E executa juízo. Por que Deus enviou? Diz a palavra, porque o rei e o profeta Isaías
estenderam, ou melhor, abriram sua boca e clamaram aos céus, dizendo: Senhor, livra-nos. Livra-nos. Socorra. Socorra-nos, Senhor. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Quem mais? Os chefes. Quem mais? E os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os... A paz só vem, irmão, depois que a nossa fidelidade para com Deus for provada. Antes disso não pode ter paz mesmo. A gente tem que saber enfrentar, tem que saber lutar. E tem que saber da onde vem o nosso socorro. Para quem que você está clamando? Para quem que você está pedindo ajuda? O que discorre a sua ação depende dos seus olhos. Mas quando não passa, ou melhor, quando ultrapassa a nossa própria atitude, visão e o que nós podemos fazer, nós temos que clamar ao céu. E a resposta vem. Será que Deus pode mandar um anjo para cuidar de você também e livrar você? Esse mesmo anjinho pode dar uma volta aqui na terra e pode também socorrer aqueles que esperam no Senhor e confiam nele. Diz a palavra do Senhor, versículo 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Ele pediu para ser grande no meio das nações? Não. Mas o seu coração, segundo a fidelidade, buscou ao Senhor. Pode ser que você seja um crentão daqueles bons e diz: ah, pastor, já passei por essas provas. Ah, pastor, que bênção essas dificuldades. Eu já sei muito bem como é. Ah, glória a Deus, eu sou fiel. Você sabe, Ezequias também pensou isso. Vamos ver, continuando a história. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias, o quê? Aos benefícios que lhe foram feitos. Pois o seu coração se... Esse é o grande problema. A gente, quando vê que as nossas orações estão sendo respondidas, a gente, quando vê que, puxa, Deus está falando para nós, irmãos, Deus está presente aqui, como Deus é uma bênção, como é legal aqui em casa, como estamos vivendo nós um momento no pedacinho do céu. O que aconteceu com Ezequias? Não era ele o rico, o abastado, o rei contemplado por todas as nações? O que aconteceu com Ezequias? Ele acreditou que ele era bom. Ele acreditou, cara. Foi tomado de uma enfermidade que depois Isaías conta, de morte, e Deus o livrou e deu um sinal, fez retroagir, deu para ele mais 15 anos de vida. E o que ele fez? Olha só, gente, o maior imperador do mundo, o reino da Síria gigantesco, Deus mandou um anjinho e acabou com eles. Estava eu ferido, no leito de enfermidade, morrendo, porque era destinado à morte. O próprio profeta Isaías disse: a enfermidade que tens é para a morte. Mas aí clamei ao Deus do céu, porque ele aprendeu a clamar ao Senhor. Clamou contra Senaqueribe, Deus ouviu. Clamou sobre a sua doença, Deus ouviu. Mas continuou clamando? Não. Para quê? Agora eu sou o cara, Deus lá, ei rapaz, aquele anjo que está aqui em roda de nós, aqui ninguém mais toca na nossa vida. Para que nós precisamos ter? O que diz a Bíblia? O coração de Ezequias se exaltou. E aí, meu filho, a pipoca estourou, né? Mas tem muitos que estão numa posição, que se colocam num coração exaltado, dizendo: tudo que Deus revelou para mim é suficiente. Como Deus tem sido bom comigo. Meu filho, isso é misericórdia de Deus.
Porque não há um homem bom o bastante para que possa ter um coração que se chegue diante do Senhor e possa dizer que está bom. Porque não está. 26, melhor, terminando o final do versículo 25. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Promoveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também promoveu-se de armazéns para a colheita do cereal e do vinho e do azeite e tudo mais que você pode ver. 29. Edificou também as cidades e possuía ovelhas, vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para o quê? Prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Querido, ele se exaltou, Deus humilhou ele, ele se humilha, Deus perdoa ele. E no final dos seus dias, como é que está Ezequias? Olha, meu filho, lidar com crente não é fácil, bicho. Tem crente que ora 10 anos, responde uma vez, pronto, ele vira um super-homem. Você sabe por que às vezes Deus demora para responder as nossas orações? É para provar nosso coração. Você sabe por que às vezes você está tão necessitado de coisa e parece que ela não vem? Sabe por quê? Não é porque Deus não pode dar para você, não. Sabe por quê? Deus pode estalar o dedo e as portas podem se abrir para você. Mas Ele não faz, sabe por quê? Não é porque Ele é mau e não é porque Ele quer ver você se lascando. É para que você seja conhecedor do seu coração. É que você precisa conhecer a forma como você reage diante de Deus. Quantas coisas acontecem conosco? E a primeira coisa que nós falamos é criticar o Senhor, é ir contra o Senhor, é estabelecer a nossa vontade. Quantas coisas. Depois nós batemos na boca e diz: me perdoa, Senhor, porque eu não confiei como deveria. Mas você sabe que naquele momento de desamparo do Senhor, o seu coração não buscou ao Deus do céu. Ele conhecia muito bem o Deus que ele seguia. Ele sabia muito bem que Deus jamais o desampararia. Mas a Bíblia diz que Deus o desamparou com um único objetivo. Qual foi o objetivo? Para que ele conhecesse o seu próprio coração. Será que a sua resposta de oração está muito longe de vir? Quem sabe? Nessa noite, Deus possa humilhar o seu coração e você possa buscá-lo verdadeiramente, de todo o coração. Quem sabe nesse dia, você possa deixar todos os seus pedidos, todos os seus interesses, todas as suas vontades de lado, e possa rasgar o seu coração na presença do Senhor. Possa humilhar a sua vida. Porque a Bíblia diz que os humildes, eles serão exaltados. Os humildes pertencem aos céus. A importância de buscar o Senhor não é apenas um ato religioso, não é apenas um ato de contentamento. A maior das profundezas de buscar o Senhor é um ato de ser conhecedor de si mesmo, da desgraça que somos. E porque conhecemos quem somos, podemos também conhecer o Deus que nos socorre. Por que Deus nos desampara? Porque Ele quer nos socorrer. Por que Deus revela a intenção do nosso coração? Porque Ele quer nos corrigir. Por que Deus nos bota à prova, como diz o texto? Para que nós saibamos quem somos.
para que nós saibamos quem somos. Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, o primeiro capítulo, versículo 20. E 21. Efésios 1, 20 e 21 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo. Quem? Deus. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Por que Deus deu um nome tão grande para Jesus? Por que deu uma posição tão extraordinária? E por que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos, tirando ele do lugar mais profundo que tinha e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais? Por quê? Filipenses diz por quê. Cristo, diz a palavra do Senhor, sendo Deus, não teve por usurpação o ser, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, aceitando o quê? Aceitando o quê? A forma. E foi reconhecido como homem, servindo aos homens. É o que o Yuri falou aqui. Você quer mais de Jesus na sua vida? Pratique as mesmas coisas que Jesus praticou. Só tem um jeito de Cristo ser formado em nós. Só tem um jeito de Cristo aparecer nas nossas vidas, se nossas vidas forem verdadeiramente exercidas pelo poder do Espírito Santo, trazendo em nós as características de Cristo. O que para os homens era humilhação, uma cruz, o ritual de crucificação, a sentença da morte, era humilhação ou não era? Mas para Deus, o que aquilo foi? Glória. Para os homens, desprezo, afronta. Para Deus, poder. Qual tem sido a nossa busca? Nosso caminho é como Ezequias, de altos e baixos? O nosso caminho é como o Senhor Jesus, que permaneceu humilde. E quando estava diante dos apóstolos, enquanto todos esperavam a ceia, o momento da festa mais popular, aonde todos se banhavam, aonde todos estavam prontos, com grande fartura à mesa. O que aconteceu? Jesus despe-se, amarra uma toalha na sua cintura. E o que ele vai fazer com os seus apóstolos? Pega os pés dos discípulos e lava. Enquanto todos estavam esperando, quem será que Jesus vai mandar lavar os nossos pés? Alguém aqui, ele vai mandar: ô fulano, lava o pé aí da turma aí que nós vamos entrar no grande banquete. Porque a lei dizia que todos tinham que estar purificados para participar da Páscoa. Todos precisavam estar limpos. Todo mundo tinha que estar belo e formoso, de terno e gravata. Quem que vai limpar? Quem que vai deixar nós aptos para o cerimonial? Sabe quem? O dono da festa. E aí o que Jesus diz? Assim como eu lavei os vossos pés, façam também uns com os outros. Que atitude que Jesus tomou? Por que ele colocou isso? Para que nós tivéssemos a mesma posição. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, como? Juntamente com aquele que morreu, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Para que finalidade? 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou tudo isso para mim e para você. Agora saiba de uma coisa, filho. Não dê munição, armamento, comida, água, seja o que for, para o diabo, para os seus demônios que estão ao teu redor. Não brinque com ele. E se ele chegar para você querendo trazer dúvida, não acredite, continue fiel. Se ele afrontar você e o seu Deus, clame aos céus, porque o socorro virá sobre você. E quando o socorro virá, a Bíblia diz que ele virá na forma da ação de Jesus Cristo, que foi humilhado em todo o tempo, mas o Pai o exaltou e lhe deu o poder que está acima de todo principado e potestade. Não dê crédito às mentiras de Satanás, mas confie verdadeiramente em Jesus. Deus é muito maior do que qualquer levante das trevas. Deus é muito maior do que qualquer circunstância contrária do inferno contra a sua vida. Repreenda, expulse, mande para longe este inimigo. Clame aos céus, mas não deixe que as obras e ações de Deus sejam interrompidas pela falta de fidelidade do seu povo e pela incredulidade dos nossos corações. Que Deus possa despertar a sua palavra e trazer grande sabedoria e graça aos nossos corações, para que possamos servir ao Senhor com todo o nosso ser.